Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa quinta aula de saúde do idoso. Vamos falar sobre as doenças prevalentes na terceira idade. Do que é que os nossos idosos mais são acometidos? Quais são as doenças mais frequentes nessa população? E como nós, enquanto profissionais de enfermagem, podemos ajudá-los no segmento, no tratamento e na reabilitação desses idosos. Então, essa é a nossa aula de hoje. O envelhecimento senescente. Lembro de já na primeira aula ter mostrado a vocês a diferença entre senescência e senilidade. E senescência é o envelhecimento patológico. É quando, além das limitações da idade, que são próprias de cada indivíduo, ainda acompanha a essas limitações os processos patológicos, as doenças, o conjunto de sinais e sintomas, as síndromes que fazem esse processo de adoecimento, de saúde e doença do idoso. Então, o aparecimento de problemas de saúde, incapacitantes ou debilitantes, de natureza crônica ou aguda, configura o envelhecimento patológico. E ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Então, está lá no Estatuto do Idoso, artigo 16. Uma coisa que vocês podem observar é que eu gosto muito do Estatuto do Idoso como uma das nossas referências aqui para a aula de saúde do idoso. E lá também ele trata dessa questão do idoso doente. O idoso que, por exemplo, precisa ficar internado, teve ali alguma condição clínica ou traumática, ou teve algum problema de saúde mais grave, que precisou ficar internado. Então, a lei diz que ele tem direito ao acompanhante e quem deve proporcionar essas condições de permanência desse acompanhante com o idoso é o critério médico, ou seja, o médico é quem vai dizer se o idoso ele vai precisar de acompanhante, se esse acompanhante ele vai ficar em tempo permanente, ou seja, integral ali com ele, ou se o idoso ele não necessitará desse acompanhante. Agora, a gente precisa entender uma coisa: o idoso jamais pode ficar sozinho, seja ele acompanhado pelos profissionais de saúde ou pelo acompanhante de sua confiança, um familiar, um parente. E nós temos, dentro das doenças que nós vamos estudar hoje, as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças neurodegenerativas, que são Alzheimer e Parkinson, e nós temos os agravos externos, que são os traumas, os acidentes e as lesões autointencionais ou provocadas nesse idoso. Vamos começar falando das doenças crônicas, a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, ela é uma condição clínica multissistêmica. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não é apenas um fator único que causa o aumento da pressão arterial. Se a gente pegar, são vários os fatores, por exemplo, o uso de álcool, o consumo de cigarros, a inatividade física, que seria a pessoa sedentária, questões hereditárias também, estilo de vida, alimentação, práticas erradas. Então, por isso que é uma doença multissistêmica. E ela é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial maior ou igual a 140/90. Então, por exemplo, chega um indivíduo para nós, para o nosso atendimento, principalmente se for idoso. Se a gente medir a pressão dele durante 3 vezes em uma semana, então a gente pede para o idoso ir no postinho, na segunda, na quarta e na sexta, por exemplo.
e a gente mede a pressão desse idoso. Ele ainda não toma medicamento para pressão ou não foi diagnosticado como hipertenso. Se nessas 3 medidas que eu fizer constatar uma pressão arterial de 140/90 ou mais, então a gente pode classificar como paciente hipertenso. E a hipertensão é um grave problema de saúde pública, porque em todas as partes do mundo tem pessoas acometidas de hipertensão arterial. Olha um pouco mais aí embaixo o dado de prevalência. Estima-se haver 1 bilhão de acometidos em todo o planeta. Então, minha gente, 1 bilhão é muita gente. Levando-se em consideração que o planeta tem pouco mais de 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão significa quase a terça parte da população do planeta que é hipertensa. E quais são os sinais e sintomas de hipertensão? Cefaleia, dor de cabeça, náusea, mal-estar, fraqueza, falta de apetite. Distúrbios visuais é quando a pessoa relata que está vendo vagalumes, está vendo aquelas luzinhas piscando. Então, esses são os mais típicos sintomas, além de que muitas pessoas podem estar assintomáticas, que a gente vai chamar de hipertensão silenciosa. E o problema da hipertensão é que ela causa disfunção cardiovascular, que eleva a tensão sanguínea no interior das artérias. Então, todos nós sabemos que o nosso sangue bombeia sangue para as artérias. Quando acontece de haver uma maior ejeção desse sangue, com uma maior tensão, ou seja, maior força de propagação desse sangue pelas artérias, é o que a gente classifica o paciente de hipertenso. E a hipertensão arterial, ela tem alta prevalência e baixas taxas de controle, sobretudo na população idosa. Então, é uma doença que ela é muito frequente e poucas as pessoas aderem ao tratamento como deveria e muito menos ainda conseguem manter os níveis pressóricos normais, estabilizando com isso a pressão arterial. E nós temos a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A pressão arterial sistólica é a pressão máxima. Quando a gente faz a ausculta no aparelhozinho, vocês vão aprender a medir a pressão na disciplina de fundamentos, mas a gente faz a ausculta usando o estetoscópio. O primeiro ruído que a gente escuta é a pressão arterial sistólica. O último ruído é a pressão arterial diastólica ou pressão mínima. E quais são as complicações da hipertensão? Doença cerebrovascular, que é o AVC, doença isquêmica do coração, que é o infarto, e associação com diabetes, porque devido a um quadro de hipertensão, o meu paciente ele pode se tornar diabético também. E doenças nefróticas, que são as insuficiências renais. Então, o paciente pode evoluir também para problemas renais por causa de uma hipertensão descontrolada. Nós temos essa tabelazinha aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que traz os valores, os parâmetros para classificar como pressão arterial normal ou hipertensão. De modo geral, ó, dentro do consultório, vocês vão olhar para essa primeira colunazinha aí, onde tem consultório. Dentro do consultório, se o meu paciente tem uma pressão menor que 140/90, a gente vai considerar ele normotenso, ou seja, pressão arterial normal. Se for na monitorização residencial da pressão arterial, essa última colunazinha aí, ó, que vocês estão vendo, onde tem MRPA, significa quando o paciente mede a pressão dele em casa, algum parente, algum familiar faz essa medição. Quando ela dá abaixo ou igual a 135/85, é considerada também normotensão, ou seja, pressão arterial normal. Agora, professor, e a hipertensão? Quando a gente, dentro do consultório, afere a pressão do paciente por 3 vezes ou mais durante a semana, e essa pressão dá maior que 140/90, então a gente já considera o paciente como hipertenso, tá bom? Se for em casa, se for monitorização residencial, quando dá maior que 135/85,
também ele é classificado como hipertenso. Aí existem outros critérios e outras denominações da hipertensão arterial. Então, por exemplo, nós temos a hipertensão do avental branco. É muito comum em crianças, mas alguns idosos também podem ser acometidos. É quando ele entra dentro do consultório e já vê ali o profissional de saúde vestido de branco. Então, ele já tem ali uma sensação de medo, de pavor, uma sensação de ansiedade. E isso altera também a pressão arterial. A gente vai chamar hipertensão do avental branco. Dentro do consultório, quando se mede a pressão desse paciente, dá maior ou igual a 140/90, sendo que se estiver ali um profissional medindo essa pressão e o paciente de repente descontrolar, descompensar, a gente vai classificar como hipertensão do avental branco. E nós temos a hipertensão mascarada, é quando o paciente ele tem uma pressão arterial menor que 140/90, mas quando ele sai do consultório, que ele vai medir a pressão dele em um outro ambiente que não seja com um profissional de saúde, em que ele não veja ali o jaleco e tal, então essa pressão dele tende a subir. Seria o que seria o inverso da hipertensão do avental branco. Mas aqui, para essa tabela, o que eu quero que vocês foquem é na questão da hipertensão ambulatorial ou no consultório. Que se o paciente medir a pressão por 3 vezes ou mais na semana, e essa pressão der maior ou igual a 140/90, ele poderá ser classificado como hipertenso e ele vai precisar ser encaminhado ao médico para que se estabeleça o tratamento. Cuidados de enfermagem ao idoso com hipertensão arterial. Então, aqui ensina-se a técnica adequada de fazer a mensuração da pressão arterial. Eu não vou me atentar muito nesse slide, gente, porque vocês vão ver nas práticas de fundamentos e também na parte teórica de fundamentos como é que mede a pressão arterial do paciente. Tá bom? Eu ia ler aqui tópico por tópico, mas se eu fizer isso, acaba que a aula vai ficar muito extensa e o vídeo ele fica mais difícil de ser postado se ele for muito grande. Então, só para a gente saber, existe a pressão arterial sistólica e a diastólica. A gente vai insuflar o manguito. O manguito é esse aparelhinho que vai no braço do paciente. Nós temos uma perazinha, que a pera é essa que sai do manguito e a gente vai insuflar ela, apertando ela e com isso aumentando o ar para dentro do manguito e vai fazer uma compressão ali na artéria do paciente. E depois a gente faz uma descompressão, que a gente vai abrindo ali aquele parafusozinho da pera e a gente vai ouvindo os sons que vai emitindo ali pelo estetoscópio. A gente vai gravar o primeiro som e a gente vai visualizar no manômetro, que é o reloginho. A gente grava o primeiro som e o último som, que seria a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Mas não vou me ater muito aqui nessa questão da mensuração da pressão, porque vocês vão aprender bem direitinho na prática com a querida professora Fabiana, tá certo? Vamos adiante. Outros cuidados de enfermagem ao idoso ou aos idosos hipertensos. Administração dos medicamentos antihipertensivos. Gente, uma coisa que o idoso tem muita dificuldade é na questão da polifarmácia. Tem idoso hipertenso que também tem outros problemas de saúde que acabam tomando 5, 6, 7, 10, 15 medicamentos por dia. Então, a gente precisa do apoio familiar na questão de dar essas medicações na hora certa. Professor, quais são os principais medicamentos para hipertensão? Losartana, hidroclorotiazida, captopril, enalapril. Nós temos os diuréticos como furosemida, amilorida. Nós temos enalapril, já falei, captopril, que são os inibidores da enzima, não é, conversora de angiotensina. E nós temos toda essa gama de medicamentos
hipertensivos, antihipertensivos, que alguns deles são de tomadas únicas no dia, ou seja, o paciente toma um único comprimido no dia, e outras vezes o tratamento ele precisa ser combinado, ou seja, 2 ou mais fármacos, 2 ou mais medicamentos para controlar a pressão arterial do paciente. Além do tratamento medicamentoso, a enfermagem incentiva a prática de atividade física. O paciente sedentário ele tem um maior risco de complicação se ele já for hipertenso, ou ele tem um risco de se tornar hipertenso se ele não for. Apoio para uma alimentação saudável. Então, a gente vai orientar que se acrescente na dieta desse paciente muitas frutas, muitas verduras, leguminosas, grãos, sucos naturais. Ele vai evitar guloseimas, frituras, condimentos e alimentos ultraprocessados. Então, dá prioridade a uma alimentação saudável, in natura, e alimentos que são preparados na hora e ingeridos na hora, do que os alimentos ultraprocessados ou já preparados, pré-cozidos, que são as frituras, os condimentos e os enlatados. Eles precisam evitar. Os marcadores do consumo alimentar, existe uma fichazinha, essa que eu coloquei ela aí bem pequenininha na imagem, onde a gente vai investigar o que é que o idoso está se alimentando. Então, a gente vai assinalando o X, a gente vai perguntando a ele, marcando o xizinho nos alimentos que ele ingeriu ali no dia. Incentiva ao abandono do cigarro e da bebida alcoólica, porque uma das coisas que faz aumentar a tensão do sangue nas artérias, ou seja, fazer com que haja hipertensão, é a ingestão de cigarros e bebida alcoólica. A nicotina em si, ela provoca uma vasoconstricção dos vasos, ou seja, ela fecha o calibre dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. A mesma coisa faz o álcool. Então, a gente vai incentivar os nossos idosos, tabagistas, a pararem de fumar, à medida em que a gente também vai ajudando eles a conseguir esse feito, e a gente vai orientar para diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Medidas antropométricas. Então, o técnico de enfermagem pesa, mede a altura do paciente, mede a circunferência da cintura, que é para a gente ver se tem muita gordura abdominal, ver se está muito acima do peso, se a barriga está muito grande por causa de gordura. Então, a gente faz essa medição. Medição do tórax e da panturrilha também. Porque quando a gente mede a panturrilha, que é aqui na perna do paciente, a gente verifica também se ele tem obesidade, se ele tem gordura depositada aqui nessa região da panturrilha. E consultas reagendadas para os idosos a cada 3 meses. Eles precisam voltar para o médico a cada 3 meses ou de 6 em 6 meses, se ele estiver estabilizado, para renovar as receitas médicas e o cuidado geral dele. E o tratamento não medicamentoso, que é mudanças no estilo de vida. Aí agora a gente fala um pouquinho do diabetes. O diabetes ele é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios do metabolismo dos nutrientes ingeridos. Então, professor, o que é o diabetes no idoso? Esse idoso ele tem uma deficiência da produção de insulina. Quem é que produz insulina no nosso corpo? O pâncreas. Existem 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é mais frequente em crianças e adolescentes e ele é caracterizado por uma ausência total da produção de insulina. O diabetes tipo 2 ele é mais prevalente no idoso. E o idoso, nesse tipo aqui de diabetes, ele ainda produz insulina, mas em quantidade pequena, que não dá para controlar ali os níveis de glicose no sangue. Então, em 2030, estima-se haver 40 milhões de diabéticos, isso aqui nessa região da gente, das Américas. Fatores de risco: mal alimentação, principalmente consumo de muito açúcar, muitos carboidratos e muita massa. Outros fatores de risco: tabagismo, hipertensão, paciente hipertenso tem uma tendência a ser diabético, alcoolismo,
História de diabetes na família, esse também é um fator de risco. Sinais e sintomas do diabetes. A gente diz que é os 4 P's. Poliúria é quando o paciente passa a urinar muitas vezes, ele aumenta a frequência urinária dele. Polidipsia, que é quando tem muita sede, é sede excessiva, pode ser um indício de diabetes. Polifagia, muita fome. Então, o paciente sempre constantemente está buscando algum alimento porque está com muita fome insaciável. E o 4 P é perda de peso. Então, o paciente que vinha bem, mas de repente vem perdendo muito peso, ficando muito magrinho, a gente já pode suspeitar de diabetes. Critérios diagnóstico. Quando faz uma glicemia normal, uma glicemia casual, aquele testezinho que fura o dedo, que vocês também aprendem na disciplina de fundamentos, e coloca ali na lancetazinha, no aparelhinho de medir a glicose, quando esse paciente faz esse exame em jejum, que ele apresenta resultado menor que 110, então ele tem uma glicemia normal. Quando está entre 110 e 126, ele tem uma glicemia alterada, ou ele tem uma intolerância à glicose. É o que seria o pré-diabetes. Acende-se aí uma luzinha vermelha, um alertazinho, entre 110 e 126, porque caso ele não venha a controlar essa diabetes, modificando o estilo de vida dele, ele vai se tornar diabético. Então, 110 a 126 é pré-diabético ou intolerância à glicose. E quando ele faz esse exame em jejum, de glicemia casual, e dá um valor maior que 126, a gente pode classificar ele como diabético e encaminhar para a consulta médica. Professor, quais são as complicações do diabetes, principalmente no idoso? Retinopatia diabética, que é quando a glicose ela afeta a retina do paciente e acaba provocando cegueira. Lesão necrosada no pé, que a gente conhece popularmente por pé diabético, é quando existe ali uma deficiência vascular por causa também do excesso de glicose no sangue. Essa deficiência vascular acaba provocando no pé uma necrose, que é uma ferida preta, e que essa necrose vai aumentando, aquela área de tecido morto vai ficando cada vez maior e também contaminada. Nos casos mais graves e avançados do pé diabético, o paciente ele precisa sofrer amputação para não haver ali acometimento de toda a perna do paciente. Por isso que a amputação de membros é uma das principais complicações também no diabetes. Outras complicações: hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, consideramos hiperglicemia um valor maior que 200 miligramas, de decilitros. Quando essa glicose do meu paciente dá maior de 200, a gente já pode classificar como hiperglicêmico. E hipoglicemia é quando é menor que 60, que também é outra complicação do diabetes. Outras complicações: doença microvascular neuropática, que seria problemas vasculares, problemas de circulação sanguínea por causa do diabetes, e depressão, que a maioria dos pacientes diabéticos, quando eles não têm o devido tratamento e nem o acompanhamento psicológico, existe essa probabilidade de diabetes e depressão juntas. Aqui a tabelinha mostrando os parâmetros. Então, a glicemia em jejum normal é aquela que dá menor que 110, eu já falei para vocês. Alterada entre 110 e 126, e diabetes é acima de 126. Aí tem assim, teste da hemoglobina glicada. É um exame mais aprofundado. Esse de hemoglobina glicada é um exame mais sofisticado do que a glicemia normal, capilar, onde, quando o paciente faz esse teste, se der maior ou igual a 6,5, então significa que ele é diabético. A hemoglobina glicada ela tem que dar abaixo de 6,5. E aqui nós temos os cuidados de enfermagem.
Uma das coisas que vocês, técnicos de enfermagem, fazem muito é monitorar a glicose do paciente, a glicemia capilar. Feita com esse aparelhozinho aí, que vocês estão vendo na imagem, é o glicosímetro. A gente coloca uma fita teste no leitor, a gente punciona a polpa digital, a pontazinha do dedo do paciente, e a gotinha de sangue que sai, a gente encosta na fita teste e espera dar o resultado. Veja que ele é digital, então ele dá o resultado numérico ali no visor do aparelho, e aí a gente vai se basear naqueles parâmetros. Se foi menor que 110, valor normal. Se foi entre 110 e 126, é intolerante à glicose. Se for acima de 126, é diabetes. Isso é, quando o paciente está em jejum. Então, esse é um dos procedimentos muito corriqueiros que vocês fazem no dia a dia, é avaliar a glicemia sanguínea do paciente. Outros cuidados de enfermagem ao paciente, ao idoso diabético. Curativos e cuidados com o pé diabético, usando solução fisiológica, antisséptico e desbridamento. O curativo, gente, do pé diabético, ele é um curativo comum, mas ele precisa ter uma série de cuidados para evitar ali contaminação e evitar um agravamento do pé diabético do paciente. Então, a gente vai utilizar a solução fisiológica, a gente vai utilizar alguns antimicrobianos, como, por exemplo, alginato de cálcio. Pode se utilizar, dependendo do estágio ali do agravamento da ferida do paciente, carvão ativado, ou AGE, que é o ácido graxo, o óleozinho para o curativo. Outros cuidados de enfermagem. Encaminhar o paciente diabético com história de retinopatia e problemas na visão, a gente vai encaminhar para o oftalmologista, é o médico que cuida da visão da gente. Orientar atividades físicas, muito importante para quem é diabético, porque a atividade física ajuda a queimar gordura e ajuda também a gastar mais energia pelo corpo. E o que é a energia no nosso corpo? É a glicose, que quando em excesso provoca diabetes. E se o paciente faz uma atividade física, ele acaba gastando mais ainda essa glicose, porque essa glicose ela entra mais rápido nas células e acaba sendo utilizada pelas células. Então, a gente precisa mandar o paciente para a atividade física. Abandono do cigarro e de bebidas alcoólicas. A gente também vai medir os dados antropométricos dele, peso, altura, circunferência, o cálculo do IMC, que a gente pega o peso do paciente e divide pelo valor da altura ao quadrado e vai dar para a gente o valor do IMC para a gente saber se o paciente está sobrepeso, se está obeso, se está desnutrido. Lembra que um dos sintomas da diabetes é a perda de peso, então é importante a gente medir e pesar o paciente. Recomendações alimentares, então de forma geral esse paciente ele não pode aumentar o consumo em excesso de carboidratos, como açúcares, doces, guloseimas, massas, como por exemplo, pão, bolo, biscoito, tortazinha salgada, que tem muito carboidrato, além de muito sódio, muito sal. Tudo isso a gente vai pedir ao paciente que evite. E a gente vai orientar uma dieta saudável, à base de frutas, verduras, leguminosas, grãos, lentilhas, papazinha de aveia. Nós temos também os sucos naturais, bastante líquido, muita água para esse paciente. Evitar frituras, condimentos, alimentos ultraprocessados e enlatados. Evitar refrigerantes, porque refrigerante para o paciente diabético é um veneno. Evitar a ingestão de todo tipo de carboidrato e usar adoçantes à base de sacarose, que normalmente os nutricionistas eles prescrevem para os pacientes diabéticos os adoçantes à base de sacarose, porque eles são mais naturais possíveis e elevam menos a glicose do que outros tipos de adoçantes. Além do tratamento não medicamentoso por meio
de mudanças no estilo de vida. E agora falaremos, saindo dessa parte de doenças crônicas, vamos falar das doenças neurodegenerativas. Que dentro das doenças neurodegenerativas, nós temos duas mais importantes, o Alzheimer e o mal de Parkinson, e a gente vai falar das duas. Então, o Alzheimer, ele é uma doença, é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Progressivo, gente, porque começa ali mais ou menos aos 60, já teve relato na literatura, pacientes com 50, 55, já começar a apresentar as primeiras manifestações do Alzheimer, e a partir daí ele vai piorando essa disfunção, né, neurológica dele, se ele não faz um tratamento adequado. Por isso que é uma doença progressiva. E fatal. É fatal porque o paciente ele pode vir a óbito por causa de um quadro de Alzheimer, porque já que é uma doença degenerativa que provoca demência, devido ao déficit no autocuidado, o paciente com Alzheimer ele perde parcialmente ou completamente as suas funções de vida diária. Então isso pode fazer com que ele a longo prazo venha a definhar e venha a óbito se ele não tiver ali auxílio, se não tiver cuidados básicos, se a família não estiver cuidando dele, ele pode sim vir a óbito. E essa doença ela se manifesta pela deteriorização cognitiva e da memória. Então, professor, qual é o sinal mais típico do Alzheimer? É esquecimento. A perda da memória, a perda das lembranças passadas ou presentes. Então, se você perguntar assim a um idoso que tem Alzheimer, que dia é hoje? Ele não sabe. Ou seja, perda da memória e da localização no espaço e no tempo, na memória recente. Se você perguntar assim, onde foi que seu filho nasceu? Ele não sabe. Ou seja, perda da memória pregressa, da memória passada. E há um comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos com alterações comportamentais. Então, é uma doença que mexe no cérebro, na questão cognitiva, ou seja, o idoso com Alzheimer ele também desaprende. Muitas vezes ele desaprende a falar, ele desaprende a andar, ele desaprende a comer, a se alimentar, ele desaprende os nomes das pessoas da família, ele não sabe qual é o dia da semana, ele está perdido no tempo e no espaço. Por isso que é uma doença que compromete as suas funções de vida diária. Sem os avanços no tratamento, a previsão é que haja um número de casos sintomáticos de até 13 milhões e 200 mil pessoas com Alzheimer no país, ou seja, no Brasil, até 2050. Porque, gente, existem vários estudos sobre tratamento, como é que poderia curar o Alzheimer, mas até hoje a ciência não chegou ainda nesse feito. Não existe o tratamento. Existem medicamentos, a gente vai ver quais são, que ajudam ali no controle das crises e da deteriorização cognitiva do paciente. Mas ainda não se tem a cura para o Alzheimer. E por causa dessa perspectiva de não haver cura, é que estima-se 13 milhões de doentes no país até o ano de 2050. Quais são os fatores de risco para o Alzheimer? A idade, quanto mais avançada, mais grave é a doença. A história familiar, porque existe um aspecto genético muito forte. Então, se naquela família existiram idosos com Alzheimer, a tendência é que os mais jovens, ao chegar na idade idosa, terão também a doença. Que é um risco aumentado com relação ao número de pessoas na família acometidas. Etiologia é desconhecida, ou seja, não se sabe ao certo o que é que causa o Alzheimer. Mas alguns estudos já mostram que é uma combinação de fatores genéticos com bioquímicos, ou seja, algumas moléculas, alguns neurotransmissores do nosso cérebro
como, por exemplo, dopamina, noradrenalina e outras catecolaminas, ou seja, outros neurotransmissores que são substâncias secretadas pelo nosso cérebro. Quando elas estão em excesso, elas acabam provocando a degeneração do cérebro. E aí vem os sintomas do Alzheimer. Então, a etiologia é isso aí. O que é etiologia? Como é que se inicia a doença? Como é que se dá a doença? Então, os estudos mostraram que existe uma combinação de fatores genéticos com bioquímicos através dessas moléculas que eu disse a vocês, que são produzidas no cérebro e que acabam provocando a degeneração, a demência. E os sinais e sintomas do Alzheimer? Esquecimento, perda da memória passada ou presente, distúrbios na cognição, ou seja, o idoso desaprende. Ele esquece de praticamente tudo, esquece de comer, como é que come, esquece do que vai falar, esquece o nome de pessoas, esquece muitas vezes até como é que anda, ele não sabe. A gente diz levante, ele não sabe o que é levantar, o que é andar. Cuidados de enfermagem ao idoso portador de Alzheimer. Melhorar a capacidade funcional do idoso, ou seja, se é um idoso que vai ser dependente, então ele vai precisar ali de pessoas cuidando dele. Exercícios físicos já se mostraram muito eficientes, claro, isso nas fases mais brandas do Alzheimer, não é? Quando a doença ainda não adquiriu uma certa gravidade, ao ponto de que impeça esse idoso, mas ele pode praticar exercícios físicos e também exercícios lúdicos, através de incentivo à leitura. Essa questão de ludicidade, para que ele possa ler, para que ele possa jogar, existem alguns jogos cognitivos e de memorização. Isso é na parte preventiva. É quando vai chegando a idade e a pessoa tem um certo histórico familiar de Alzheimer, a gente pode incentivar leituras, conversação, dinâmicas, terapia cognitivo-comportamental para prevenir que apareça ou que o Alzheimer ele venha nas formas mais graves ou complicadas. E o tratamento medicamentoso, por meio de medicamentos, acetilcolina, donepezil, rivastigmina e galantamina. Essas são as medicações mais usuais em que os idosos tomam quando diagnosticados com mal de Alzheimer. E existe o tratamento não medicamentoso por meio da terapia cognitivo-comportamental, onde esse idoso ele passa por algum terapeuta ou psicólogo com auxílio da enfermagem, e também o suporte à família, que é a família que cuida de um paciente de Alzheimer precisa ter muito suporte e muita instrução ali para saber como é que vai lidar com ele. Outra doença neurodegenerativa importante na terceira idade é o Parkinson. É a segunda enfermidade neurodegenerativa mais importante, porque a primeira vem o Alzheimer como a principal causa de demência, e a segunda é o mal de Parkinson. E essa doença, o Parkinson, ela é a mais frequente das desordens do movimento. Então, quais são os sinais e sintomas do Parkinson? Tremor, bradicinesia, Bradicinesia é a perda dos movimentos voluntários. Então, por exemplo, ele não consegue segurar uma xícara, ele não consegue segurar um objeto mais leve, porque ele vai ter essa disfunção ali devido ao tremor. A micrografia, ou seja, esse idoso ele vai ter muita dificuldade na escrita, não vai conseguir, se ele sabe escrever, mas ele vai ter muita dificuldade por causa do tremor, então não vai ser uma letra legível, ele vai perder a caligrafia dele. Perda do olfato, insônia, déficit para deambular. Então, como é um distúrbio que mexe muito com a questão motora e de locomoção, o paciente com Parkinson ele vai andar com muita dificuldade, vai precisar de auxílio, vai precisar de moletas ou daquele suportezinho para andar, ou mesmo corrimão.
Outras coisas a nível físico que podem acontecer com o paciente de Parkinson é constipação, mudanças na entonação. Então ele fala, você não entende o que ele está dizendo. Às vezes o tom de fala dele fica mais exacerbado, mais acelerado ou mais lento. E às vezes ele fala palavras inapropriadas ou inaudíveis, além de tonturas e desmaios e alterações posturais. Fatores de risco. Quanto maior a idade do idoso, maior o risco de Parkinson. Uma combinação também de fatores genéticos com ambientais fazem com que esse paciente desenvolva esse desequilíbrio, essa doença. E as complicações do Parkinson é demência, quedas, porque o idoso que perde essa disfunção motora e neurológica, ele tem maior risco de sofrer quedas e fraturas. Acidentes secundários, então, por exemplo, ele vai tomar uma xícara de café, ele começa a tremer e o café cai no corpo dele. Vai queimar, então vem uma queimadura. Seria uma complicação secundária à doença. E déficit no autocuidado. Então, é um idoso que não sabe vestir a roupa, porque ele não tem esses movimentos e nem essa capacidade individual, não é, de se vestir, de tomar um banho, de se autopromover. Então, realmente é um idoso que vai ficar muito dependente de cuidados. E os cuidados de enfermagem? Melhora da capacidade funcional, tratamento medicamentoso. Algumas medicações se mostraram muito efetivas para o tratamento do Parkinson. Eu citei aqui algumas delas, como levodopa, amantadina, agonistas da dopamina, que são medicamentos que diminuem ali a excreção de dopamina e de outros neurotransmissores, diminuindo com isso os efeitos da doença ali do paciente. E o tratamento não medicamentoso também é por meio da terapia cognitivo-comportamental e o suporte à família. Para finalizar essa aula de doenças prevalentes nos idosos, a gente vai falar um pouquinho dos agravos externos, que também é outra preocupação a nível nacional, internacional, é que muitos idosos eles acabam se acidentando. E o que mais a gente fala é sobre a prevenção de agravos externos na terceira idade. Então, quais são os principais agravos externos nos idosos? Quedas. A gente viu que pode ser por causa de um Parkinson, de um Alzheimer, pode ser por causa da desmineralização óssea, essa perda óssea fragiliza o esqueleto e os movimentos do idoso, então ele tende a cair. Outro agravo externo, intoxicação exógena, principalmente pelo abuso, gente, de medicamentos. O paciente, como eu falei no início dessa aula, a questão da polifarmácia. Às vezes o paciente toma medicamentos em excesso, porque ele não tem esse controle de posologia, ou seja, dos horários, de quanto em quanto tempo é para tomar aquela medicação, e ele acaba cometendo excessos. Daí vem a intoxicação exógena, que pode ser por medicamentos ou pode ser por outras substâncias. Por exemplo, água sanitária. Parece que não, mas acontece. Alguém pega água sanitária, coloca num copinho de vidro ali, porque muita gente faz isso, para ter ali uma quantidade de colocar, por exemplo, na máquina de lavar. Aí o idoso vem, pega o copinho de água sanitária, pensando que é água normal e ingere. Então, olha uma intoxicação exógena por água sanitária. Outros agravos externos. Trauma abdominal, torácico e crânioencefálico. Esses aqui, gente, principalmente relacionados a acidente doméstico. Aliás, acidente de trânsito. Então, o idoso que anda atrás ou mesmo na frente e não usa o cinto de segurança, em uma colisão ou num capotamento, ele vai ter todo tipo de trauma. Ele vai ter o abdômen perfurado, ele pode ter o tórax, o pulmão perfurado, ele pode ter uma pancada muito forte na cabeça, causando um trauma crânioencefálico. Então, isso também traz muito às nossas emergências, idosos nessas situações. Outros agravos externos, sufocação, afogamento. Os afogamentos é mais na questão de piscinas domésticas ou represas
ou mesmo no mar, não é? Porque muitos idosos, eles querem se aventurar e acabam entrando no mar ou no rio, às vezes passa despercebido por adultos próximos que eles entraram nesses locais e eles acabam se afogando. Lesão autoprovocada, que são as tentativas de suicídio. A gente viu, né, em uma das nossas aulas que a questão da depressão e da solidão leva o idoso a tentar cometer suicídio. E vem junto a violência, que a gente teve uma aula só sobre violência com o idoso, e as catástrofes, que as catástrofes são ambientais. Por exemplo, choveu muito, então teve um deslizamento de uma encosta, teve a queda de uma ponte e o idoso estava passando na hora e acabou sendo atingido. Então essas são as catástrofes e esses são os principais agravos externos que acometem a população idosa. Cuidados de enfermagem. Encaminhar o serviço de urgência, então é um paciente que não pode ficar em casa, ele tem que ser encaminhado. Se houver fratura, fazer a estabilização da fratura por meio da contenção ali do membro acometido, principalmente se for fratura de fêmur, e também usar bandagens, ataduras ou talas, não é, para imobilizar esse idoso. Contenção de hemorragias através de utilizando ali compressa direta, se for hemorragia externa, ou medicamentos. Extricação da vítima, o que é isso? O idoso que, por exemplo, sofreu um acidente de carro e ficou preso nas ferragens. Ele vai precisar ser removido dali, com a técnica correta, com os profissionais ali envolvidos, para cortar as ferragens e fazer o resgate e o salvamento desse idoso. Sedativos e analgésicos, a gente vai dar medicamento para dor e para sedar esse paciente, para que a gente possa fazer o cuidado emergencial. Se esse idoso evoluir para a parada cardiorrespiratória, a gente vai reanimar ele com as compressões cardíacas e as ventilações. A gente vai notificar o caso, se foi violência, se foi acidente de trânsito, se foi tentativa de suicídio, a gente preenche a fichazinha de notificação. E a gente vai acionar outras instâncias, como, por exemplo, chama a polícia, chama o corpo de bombeiros, ou chama quem mais de direito para ajudar ali no resgate e no salvamento daquele idoso. Além dos cuidados gerais que a gente disponibiliza para essas vítimas, para esses idosos. Gente, a gente termina essa aula de hoje. Qualquer dúvida estarei no Zap e também no Meet. E até a nossa próxima aula. Obrigado a todos.